E aí pessoal, tudo bem? Pois é, antes de começar esse vídeo, eu quero apresentar para vocês aqui meu novo livro, que resume um pouco da minha experiência como psicólogo no SUS nesses últimos 10, 11 anos. Eu já estou há 11 anos no SUS e esses escritos eles vieram de 2010 até mais ou menos 2020. Tá aqui Agonia e Sonho, Memórias e Reflexões de um Psicólogo no SUS. Estou colocando os links na descrição e no comentário fixado para quem quiser adquirir. São várias narrativas, há muitas narrativas nesse livro que compõem boa parte dele. São narrativas onde eu trago para vocês uma série de vivências que eu tive no SUS, vivências limite, assim, vivências extremas, vivências impactantes, narrativas impactantes sobre essa experiência que muitas vezes é uma experiência culminante, extrema e radical, que é ser psicólogo no SUS, em saúde mental e, no caso, durante muito tempo, também durante 6 anos, eu fui psicólogo em ambiente de UTI. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre aquelas frases que as pessoas dizem e que soam muito bonitas, muitas pessoas acabam dizendo, inclusive. Uma delas é aquela sobre, que talvez John Lennon tenha dito, inclusive, que é: só me encontrei em mim mesmo, já estive em vários lugares do mundo e tudo, mas só fui me encontrar em mim mesmo, porque nenhum lugar fará de você um homem, um sábio, somente essa experiência radical de si mesmo, de encontrar com si mesmo. Isso soa muito também com aquela frase que é até bonita, porque é meio paradoxal, que você tem que ter todo um trabalho de autoconhecimento, ou às vezes até de psicoterapia e tal, de terapia de si mesmo, de fazer terapia, para você se transformar na pessoa que você é. É bonita essa última, inclusive, eu acho que tem um certo efeito. A outra também tem, viajou por todos os lugares, só foi se encontrar em si mesmo. Mas ambas padecem do mesmo problema, que é um problema conceitual, principalmente. Só se encontrou em si mesmo? Como assim? O que é só se encontrar em si mesmo? O que ele quis dizer com isso? É muito vago, já começa aí. E os problemas decorrentes do que as pessoas podem entender em relação a isso. Quero falar disso, mas antes de eu começar a falar disso, continuar a falar disso, eu gostaria que você me ajudasse dando seu like, compartilhando, comentando, me ajudando a alimentar o algoritmo do YouTube aqui para que a gente possa talvez crescer um pouco com esse canal. Mas vamos voltar. O que quis dizer com isso e o que isso pode gerar? Engraçado, né? Eu acho que tem um lado interessante nessa frase, que é o lado de que, olha, não adianta você só ser um turista, não adianta você só viajar, conhecer lugares. Se você conhecer esses lugares não servirem, as pessoas com quem você se envolver, inclusive, não servirem para você aprender e mergulhar e tirar bom proveito dessa experiência, e mergulhar na realidade dessas pessoas. Eu acho que até o que faz a gente mudar é quando a gente mergulha na realidade das pessoas, mais do que quando a gente mergulha em nós mesmos, né? Porque eu acho assim, o amor é essa relação de poder mergulhar na vida do outro, poder se dedicar ao outro, poder entender o que o outro está sentindo a partir do referencial dele e nesse sentido poder se doar um pouco, poder estar junto e poder acompanhar e poder fazer do sentido da tua própria vida menos o si mesmo, essa coisa tão muitas vezes até egoísta e narcisista, mas o outro, tentar estar com o outro, se dedicar ao outro, pode fazer muita coisa por nós mesmos, pode fazer com que a gente mude bastante, muito mais do que essa ideia, né, de que você vai se encontrar somente em si mesmo. Mas eu acho que eu entendo o outro lado também, a partir de um certo recorte, que é possível tirar um certo proveito desse tipo de frase, que é o que? Só me encontrei em mim mesmo porque antes eu era um turista, antes eu tinha experiências superficiais, antes eu não parava para fazer reflexão nenhuma, antes eu não falava do que eu estava sentindo. E aí é que a gente, de alguma forma, nesses termos, tem um encontro consigo, que a gente tem um encontro com nós mesmos. A partir disso, ok, faz um certo sentido, mas sempre que a gente está falando de nós mesmos para o outro, é o outro que está intermediando isso, nunca é absolutamente sozinho. E o outro tem um papel enorme mesmo na mudança. Há várias evidências empíricas, principalmente, do quanto que o outro é importante na nossa vida para nos motivar, nos influenciar, para nos fazer companhia, fazer com que a gente tenha mais envolvimento com uma série de coisas na vida, que a gente se engaje, porque o contato com o outro, ele é o que o ser humano
tem de mais genuíno, é o diálogo, é falar e o outro responder, porque é algo que é muito da natureza humana e que estimula, nos influencia, faz com que a nossa vida aconteça, com que a gente tenha motivação, com que a gente se mexa, é a relação com o outro em boa medida. Claro que existe a relação com o mundo físico, ok, mas muita coisa que a gente faz nessa vida não é naturalmente motivante. Sentar para estudar não é naturalmente motivante. Achar que a gente vai superar isso absolutamente sozinho é muito mais trabalhoso, sofrido, sacrificante. É muito mais fácil se você tiver um grupo de estudo, se você estiver assistindo uma aula, se você tiver envolvido com pessoas com as quais você possa dialogar acerca do objeto de estudo, acerca daquilo que está no papel, acerca daquilo que você teria que ler sozinho e se esforçar para entender sozinho, entre aspas, porque nunca é absolutamente sozinho. A obra humana ela é altamente cooperativa, com vínculos históricos e o que vai sendo mantido por meio dos registros e por meio da comunicação constante entre seres humanos. Então, os seres humanos estão o tempo todo se comunicando, direto ou indiretamente, por meio de livros, por meio de vários recursos de comunicação ou presencialmente mesmo. Mas o que ocorre é que o ser humano é isso, o ser humano é cooperação pura, nesse sentido de que é interação pura, diálogo. O diálogo é muito naturalmente engajador, motivante. Então nós, seres humanos, precisamos muito uns dos outros. Um ser humano sozinho é um ser humano absolutamente frágil, indefeso. A força da humanidade, a força dos seres humanos é a interação mútua, a cooperação, essa relação muito profunda, implicada, que cada ser humano tem um com o outro e que isso forma a sociedade, a civilização e que sempre crescemos juntos com contribuições variadas e que vão se juntando, que vão se complementando. Um ser humano sozinho é muito indefeso, muito frágil. Não faz então o menor sentido acharmos que existe uma autossuficiência. Só encontrei em mim mesmo. Vai se encontrar só em si mesmo como? Isolado, sozinho, no alto de uma montanha? Pode ser que isso seja alternativa para muitas pessoas que não conseguiram estabelecer relações suficientemente gratificantes e amigáveis, de afinidade com a comunidade na qual viviam, com outras pessoas. Ok, isso pode ser alternativo para muitas pessoas, que é viverem completamente isoladas, como ermitões. Isso pode ser alternativo para muitas pessoas, mas a humanidade ela não se está calcada nisso. A humanidade não se fundamenta nisso. A essência do ser humano e da humanidade não é isso. E aquela história também de que vai fazer uma terapia para você se transformar no que você sempre foi. É bonito dizer isso, né? No que você se transformar no que você é, como se a gente fosse algo essencialmente único e que isso fosse imutável e que a terapia teria que somente fazer com que a gente se religasse ao nosso eu essencial. Que esse eu essencial seria esse? Dizer que nós temos um eu essencial e que é ele para esse eu para o qual devemos nos constituir, devemos nos formar, é de uma ingenuidade muito grande, de uma falta de perspectiva de qualquer tipo de conhecimento, de perspectiva teórica, tem base empírica nenhuma isso, nem com a história da humanidade, nem com nada. Então, o que eu queria trazer hoje para vocês é isso, que nós, seres humanos, dependemos demais uns dos outros. E claro que algumas interações são muito aversivas e tóxicas, e talvez a gente tenha que aprender a ficar longe de algumas pessoas, a escapar de algumas interações que não vão fazer com que a gente aprenda algo de significativo, não serão benéficas para a nossa saúde, mas que de modo geral as nossas interações, por meio das nossas interações sim, que nós iremos crescer, que nós iremos nos fortalecer. Então, claro, alguém pode até colocar o paradoxo do amor, que é aquilo que tanto nos fortalece enquanto estamos com a pessoa amada, com as pessoas que a gente tanto ama, e tanto nos fragiliza na ausência delas. O amor é aquilo que tanto nos fortalece como que nos fragiliza.
absurdamente, mas não é o amor, é a falta de amor que nos fragiliza, o isolamento que mostra o quanto que nós somos frágeis. Não é o amor que faz isso, é justamente a perda do amor, é a falta do amor. E claro, obviamente, se alguém leva isso para o amor erótico, o amor sensual, o amor entre casais, e um casal que está se isolando do mundo porque acredita que eles se bastam e que não precisam simplesmente do mundo, eles irão ficar absurdamente frágeis na ausência um do outro, e não é, nesse caso, uma concepção de um amor saudável. Então, é basicamente isso hoje. Obrigado por tua audiência e até a próxima.